Alô, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre e principalmente pela confiança. Sou muito grata. Nós estamos estudando terapias ayurvedas e nós começamos assim do significado das tridoshas. São conceitos sobre o qual se apoia a medicina ayurvédica ou a filosofia ayurvédica. E nós já fizemos a parte de diagnose, agora nós já estamos nas terapias. Na terapia pelo som, a semana passada e hoje. É uma parte que eu particularmente gosto e até me emociono de fazer. E gostaria que todo mundo fosse presencial, um texto escrito, de tamanha importância isso, e porque é muito bom mesmo. Então, o que é a cura pelos sons? Envolve mantras, envolve a fala, até escrita, e envolve a música, tanto a boa música para efeito positivo, de desenvolver todos os corpos sutis do homem, como a negativa, a musical, a música mais grosseira, que reforça os comportamentos ditados pelo sistema límbico e das zonas, revigora ainda, reaviva as zonas mais primitivas do cérebro humano. Mantra tem a ver com o desenvolvimento total do ser humano. Então nós vimos na aula passada que o Om é o mantra da criação divina. Quando ele pronunciou, ele quem? Deus, de acordo com a religião, com as religiões, com as filosofias, recebem denominações diversas, esses conceitos. Om é uma emanação mântrica de criação em todos os reinos. E o Aum é um mantra que ele se refere a determinados reinos, animal, vegetal e humano. E o Ram, ele se dedica à criação, à evolução, às influências dos Vedas e dos anjos e também dos elementais da natureza. O Ayurveda, como qualquer outra terapia, principalmente as integrativas, deve começar pela limpeza de aura, mentalizando que os outros corpos também estão recebendo a mesma limpeza. Mas como é que limpa? E por que limpar? Limpa passando azul em torno do corpo, e porque vai fechar auras fissuradas, contaminadas, vai promover já uma higiene em todos os corpos. Escrevendo. O escrever é uma terapia de limpeza corporal. Por quê? Você tem um desafeto, teve uma contrariedade, está com um problema. Mas na hora que você coloca aquilo escrito, você tem que acionar principalmente as zonas frontais do cérebro, responsáveis pelas atitudes, ações, sentimentos superiores, responsáveis pela reflexão. E refletindo sobre o incidente, sobre o acontecimento, sobre a contrariedade, você vai se distanciando daquilo, porque aquilo vai saindo dos seus eus, dos seus corpos. Limpa também, eu já falei da cor azul, que é de limpeza antisséptica, através de banhos. Banho de que jeito? Um banho simples. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de participar de um ritual de limpeza, de higiene cotidiana de uma pessoa muito doente, já em processo, acredito, de desmaterialização, e perguntei para ela, sente-se melhor depois do banho? Nossa, é como se eu tivesse tomado injeções de calmante e esperança. Essa é a função da água. A água é limpeza em todos os reinos e é cura. Compressa quente de água e gengibre limpa todos os chakras, mas ela tem que ser colocada ao longo da coluna. Tudo isso são limpezas
escalda-pés, compressas, como eu falei, e os mantras mesmo, né? Que nós vamos tratar especificamente de som hoje. Tudo isso é muito bom para a limpeza da aura, limpeza de outros corpos. Até a nutrição, gente. Ela pratica em si a limpeza áurica, a limpeza do corpo físico, etéreo e dos demais. Alguém com as doshas em desequilíbrios, Pitta, por exemplo, que é excesso de vermelho, excesso de fogo, não pode ingerir coisas vermelhas, carne vermelha. Tem que cair para o lado do vata, o lado da terra, porque terra apaga o fogo. Enfim, Deus deixou as provas, as expiações, mas inúmeros processos de cura, dependendo da filosofia que se siga ou dependendo das crenças de cada um. Até as vogais, quais são as vogais? 5. A, E, I, O, U. Elas são mantras. E depois eu quero fechar, quando eu acabar de falar das vogais, me reportando à escola antiga. Sem falar essa é boa, que ela é ruim. Era totalmente centrada na neurociências e na questão da escrita nos mantras. Por exemplo, a vogal A, ela vibra na frequência 1. Ela tem a ver com a energia solar e ela incide beneficamente sobre os pulmões. Ela mata o medo, a timidez. Por outro lado, ela enfatiza a coragem. Em excesso, ela vai provocar impulsividade e até irresponsabilidade. Ah, então não pode? Pode, porque nós somos criados para usar do nosso livre-arbítrio. E o que não pode? O que fizer mal para você e para os outros, para o próximo. Quem falou isso é aquele Galileu de 2000 anos atrás, que ainda não foi desmentido. Então, a vibra na frequência 1, está relacionado com a energia do Sol e incide o seu poder sobre os pulmões. Ele é de cor branco ou violeta, ou mais um lilás, que é o violeta já misturado com o branco. E já aproveito para falar que cada som, cada palavra emitida, cantada, recitada, ela tem uma cor e ela forma um desenho. Então, quem domina essas artes de ligar som, cor e figuras, desenhos, é o mago. Então, ele é tido como feiticeiro, como miraculoso, mas é tudo uma questão do quê? Energia quântica. Então, também vocês podem desanuviar. Tem gente que acredita, ai, fulano é feiticeiro, é um mago negro. Muito difícil, porque uma série de fatores que tem que estar presente no conhecimento da pessoa. Ninguém nasce assim, mago, feiticeiro, médico, advogado. É um processo de desenvolvimento. Mas vamos mudar de vogal, vamos passar para a vogal E. Ela é de frequência número 5. Ela tem a ver com o chakra laríngeo. Ela faz o oxigênio sanguíneo subir pelo pescoço e subir pela face, chegando até o cérebro. Ela oxigena do pescoço até o cérebro. E nessa oxigenação, o cérebro fica mais vivo, mais inteligente, mais ativo. É a vogal E. É de cor azul. Um azul assim claro, quase turquesa, mais pro claro. Ah, mas a cor áurica da pessoa, a cor mântrica da pessoa, porque eu estou conversando agora, quando converso das vogais, do mantra inicial, que o indiano chama de mantra bija, que é o inicial. Depois eu vou falar o que é isso. Então, também essa cor, esse mantra, o E, ele participa da melhoria cerebral, da melhoria auditiva, visual e do bom senso. Ele atrai gentileza,
ele atrai beleza e progresso em todos os níveis, material, emocional, espiritual. Ele liga-se a Vênus, que a energia do corpo físico desse planeta predispõe à gentileza, à suavidade. Agora vamos ver o I. Mas no I eu quero que vocês mentalizem o I. O I é uma vertical, não é? Ele é de vibração 9, liga-se ao corpo físico de Mercúrio, que influencia nos movimentos, na fala, na movimentação, na aprendizagem, e ela percorre da sola dos pés ao último chakra, mais conhecido, que é o chakra da coroa, embora haja outros. Então vamos prestando atenção no valor das vogais e onde eu quero chegar. Depois do I, que vibra na frequência 9, também em certas escolas iniciáticas, ele vibra, acham que ele vibra e pode vibrar mesmo, na frequência 1. Vamos falar agora do O. O O é uma circunferência. E ela se assemelha a quê no corpo? Às cavidades. Ele vibra na frequência 6 e está sobre a incidência do corpo físico de Urano. Ele incide sua energia principalmente no chakra cardíaco, no coração, portanto, e na glândula timo. Tem a ver também muito com a inteligência. Então, eu já antecipo um pouquinho, volto a falar do U. São pequenas sílabas, nem isso, sons que vai predispor ao desenvolvimento total do homem, da criança, rejuvenescimento. Então é de muita importância essa conversa que nós estamos tendo. Mas vamos partir agora para o U. O que significa o U? O U vibra na frequência 6 e tem ligação com a Lua. Portanto, rege toda a criação, toda a criatividade. Quando se descompensa, dá assim, muita sensibilidade, muita intolerância às provações da vida. E o que é que o U parece? O U de forma, principalmente. Mentalisa, não parece o intestino? O diagrama do intestino? O colo transverso, descendente e o ascendente. Não sei agora se é esse ou esse. Não estou recordando. Mas ele tem a ver com o aparelho digestivo. Vibra na frequência 6 também. E está sob a regência da Lua. Portanto, ele tem a ver com uma cor mais clara. Então, agora onde que eu quero chegar? Eu falo para aqueles que, como eu, foram alfabetizados até a década de 50. Como que aconteceu essa alfabetização? Através de cartilha. Quais eram as primeiras lições? As vogais. E como é que a professora fazia? Agora vocês vão voltar ao tempo, quem for da minha idade, de 50 para baixo, embora eu seja anterior. Ela tinha uma régua, de vez em quando ela perdia a estribeira, batia na mesa, o que é errado, não estou conversando disso hoje. Mas ela apontava para a vogal e ainda tinha que cantar A, E, I, O, U. Repetia, não repetia? Repetia. E, mesmo não sabendo, eu acredito que não sabia, ela estava trabalhando com as bases neurológicas e esotéricas da alfabetização. Ela estava entoando mantras, ela e sua classe, portanto era mantra em conjunto, que é de extrema força. E ao mesmo tempo ela fazia o quê? Eu gostaria de estar presencialmente com vocês agora. Ela estava ativando os centros e chakras de seus alunos. Ela estava proporcionando a harmonização de todos os corpos e de todos os chakras. Lembra do I, que entra pela sola do pé e vai energizando tudo, saindo para o cérebro e alcançando outros chakras e outros corpos.
outras dimensões. Aí esteve o sucesso da alfabetização antiga. Em 8 meses havia leitura fluente com compreensão. E hoje se perdeu. Por quê? Porque hoje a técnica, a especialização em um único método de educação não deu muito certo. Leiam alfabetização, segundo Fernando Capovilla, não tem nada de esotérico, não tem nada de ocultista, não tem nada de educação cósmica, apenas tem as bases de alfabetização. Em outras palavras, essas bases são neurológicas e mântricas. Eu gostaria, assim, de poder agora conversar, sabendo qual é a dúvida a respeito disso, se concorda ou não concorda, e o que a gente pode concluir disso. Então, nós conversamos sobre os mantras. O Ayurveda tem uma preocupação muito grande quanto ao equilíbrio, porque a falta de equilíbrio, a falta de empatia, a falta de proreativismo leva ao câncer. A mágoa leva à depressão, depressão é um passo para o suicídio, a falta de gosto, de cor, porque a aura depressiva, ela é escura, rachada, infectada, porque há também micro-organismos como bactérias, micróbios, vírus, nos outros reinos que acabam penetrando, contaminando as nossas auras, que exigem um tratamento auxiliar ao tratamento até alopático. Então vamos falar agora do seguinte: acreditava-se, desde remotas eras, que a música, remotas eras mesmo, porque eu estou lembrando agora das muralhas de Jericó. Quem conseguiu derrubar as muralhas de Jericó? Os sons das trombetas de alguns iniciados, sacerdotes, sei lá, discípulos de Josué, que rodeavam a muralha tocando a sua trombeta. Elas se quebraram e vieram abaixo. E os invasores que estavam já de posse de Jerusalém, me parece, ficaram indefesos, porque não tinham mais muralhas. Um soprano, dependendo se ele é um soprano, porque tem um soprano médio, depois o verdadeiro soprano, ele, com seus agudos, ele parte cristal, porcelanas. Então o som produz até efeito material. Portanto, ele é bem capaz de dissolver tumores. E o câncer, ele se deve a uma contaminação, às vezes, em várias vidas. Então, ele exige uma terapia também que abranja a aura e os corpos sutis. Hoje existem hospitais que trabalham com o som, com a musicoterapia. Mas não é uma música popular. Por que mas que preconceito quanto à música popular? Não, em absoluto, até gosto. Só não gosto desses metais pesados, que o nome já fala, não tem harmonia nenhuma, só peso mesmo. Ele apenas tem elemento terra e uma terra bem carregada, e ele produz um efeito muito negativo nos chakras superiores e também no genésico, no basal, que fica estagnado e por ali vão entrar doenças. Então a música, para ela acalmar, para ela curar, ela tem que ser uma música erudita, que é uma música que se levou anos para saber compô-la, para saber tocá-la, decorar. Por que a gente, agora hoje mais não, até mais ou menos a década de 90, os maestros eram muito velhinhos. Da onde que vinha essa longevidade, essa saúde?
do contato com peças eruditas. Frequentemente eles estão renovando-se em termos materiais e sutis com os acordes muito bem trabalhados, escolhidos pelos seus compositores. Aliás, Mozart e Beethoven também, e mesmo o próprio Wagner, eruditos, eles captaram alguns acordes diretamente da quinta dimensão, que é o celeiro, vamos dizer assim, é a fábrica, é a matriz do desenvolvimento artístico, cultural. No tempo da China antiga, a sua orquestra imperial tinha 1.143 pessoas. Até o próprio ensaio era em praça pública. Então, o próprio ensaio fazia o que a professorinha lá da década, até a década de 50, até 60, eu acho que pode ser, fazia. Proporcionava energia, atraía e expandia através da música energias altamente positivas e mantiveram até essa data, mais ou menos, a unidade, a identidade chinesa da medicina tradicional, do folclore chinês, enfim, da cultura chinesa. O mesmo com a Rússia. O mesmo com o Brasil. Ah, mas então, e as serestas? Vamos falar do popular, Vani? Vamos? Mas se ela for bem composta, saudável, ela produz também um efeito mântrico de valor sobre a saúde. Mas se ela for depressiva, em excesso, mal feita, mal coordenada, mal composta, sem harmonia, ela vai prejudicar. Tem gente muito sensível à música, geralmente os maestros, os artistas, né, executores, que eles não suportam música dissonante. E o século XX, o século da tecnologia, ele criou uma música técnica e totalmente dissonante, que irrita só de ouvir. Então o que acontece? Desorganiza todos os corpos. Agora eu vou, embora aqui rapidamente, dar um exemplo, vou dar um tempinho para vocês pegarem lápis e papel. Um momento, tá? Vamos fazer um intervalo? Então agora, vamos exercitar muita boa vontade agora, porque a gente não está presencialmente ainda. Porque nós vamos ainda fazer um centro de estudos ayurvédicos. Nós quem? Nós aqui do nosso estúdio, vocês aí se juntando a nós e compartilhando com outras pessoas. Então vocês vão achar agora o seu mantra inicial, o mantra Bija. Varia um pouco a pronúncia também. Como é que faz? Pega o nome que vocês receberam ao batismo, ou então na certidão de nascimento, não é o nome de casada não, despreza aí. O nome que vocês acrescentaram, que não é de vocês, é do marido. Vocês adotaram esse nome, mas não é o que vocês receberam na hora que vocês choraram pela primeira vez. E choraram porque saíram do conforto, do abrigo, que é o útero materno, é um abrigo, é uma visão tão forte e protetora como montanhas. Então vamos lá. Eu disse que a vogal A vale 1, a E vale 5, daí que eu pedi vocês pegassem lápis e papel. O I vale 9, em outras vertentes filosóficas vale 1, o O vale 6 e o 1 vale 6 também. E recapitulando, eles têm cada um uma vibração colorida até aromática. Agora estão falando assim, mas muda de acordo com a sua alimentação, de acordo com sua predisposição de ira ou de calma, muda, mas volta, porque ele é seu bija, é seu mantra principal. Aí escreva então o nome na folha de papel e onde houver a vogal A, põe embaixo 1. Por exemplo, Ana, vou usar de papel aqui agora, que eu ia usar.
fazer isso. Veja. Ana, vamos por Ana. Debaixo do primeiro A, ponho a vibração 1. E debaixo do segundo A, põe a vibração 1 também. Então, Ana é um nome cuja vibração é 2. Ana Lúcia. Vamos ver o Lúcia. O U vale quanto? 6. O I vale quanto? 9. Vocês vão ter que somar. Lucia. E o A vale quanto? 1. Vamos ver quanto que deu. 6 e 9, 15, 1, 16. Ah, não pode passar de 9, viu? Se for 9 também nós vamos reduzir. Eu explico como reduz. Então, Ana é 2, o Lúcia é 6, 9, 15, mais 1, 16. Como que eu reduzo? Somo um com o outro. 16 eu somo os dois algarismos. Vai dar quanto? 16 dá quanto? 16 não escreve 1 com 6? Então, soma 1 mais 6 dá 7. 2 com mais 7, que 2 dá onde? De Ana. O 7 de Lúcia. Deu 9. Aí eu não vou, eu acho que já ficou claro, eu não vou pôr sobrenome. Também eu tô sem cabeça. O que ela podia ter de sobrenome? Chaves. Vamos lá, Chaves. O A vale 1, o E vale 5. Então, aqui em Chaves, ela tem 6. Então, vamos somar agora tudo. Ana, 2, mais 7 de Lúcia, 9, mais 6 de Chaves, 9, 6, 15. Não pode passar de 9. Como é que você faz para não passar de 9? Soma os dois algarismos constituídos. Então, 15 que deu? Não. 2 mais 7, 9 é 15. Mais 6, 15. 1 mais 5, 6. Então, ela pode ter o bija tanto na forma de U, quanto na forma de O. E o que significa isso? Que ela vai ter mais facilidade numa profissão, por exemplo, que envolva espiritualidade, que envolva, como que fala? O missionário. Qual que é a ação do missionário? Toda ação de compaixão, de solidariedade, de ajuda ao próximo. Vai atuar bem também na área do direito, porque tem a ver com justiça também. É esse o bija principal. Não pode passar de 9. Se passar, tem que somar os dois algarismos. Então, agora cada um vai fazer esse exercício. E quem sabe, né, se daqui mais uma aula, eu não volto especificamente para tratar de numerologia. Por quê? Porque o som tem cor, então eu tenho que passar forçosamente pela cromoterapia, e tem frequência, então eu tenho que passar pela numerologia. Vocês fiquem com Deus, e vou repetir sempre o que o Paulo falava. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa, e sempre vai passar. Fiquem com Deus e em paz.